Estamos de volta na Ação em Reação nessa terça-feira, dia 30 de outubro de 2018. Hoje é dia do comerciário e dia do balconista. Um abraço para os comerciários e também para os balconistas, gente que trabalha aí, que atende muito bem as pessoas, o comerciário também, né? Então, parabéns a essa categoria. Hoje na terça-feira, uma terça-feira de sol na Baixada Santista, né? Um sol bonito, um dia muito bonito aqui em Santos, né? Hoje com a presença do meu amigo Luciano Marques aqui, né? Voltando no programa, Luciano Marques, que sempre fala sobre as questões da cidade, sobre as questões da nossa região e do Brasil e do mundo, né? Então hoje, nesse dia do comerciário, estamos aguardando o secretário de Turismo de Santos, Odair Gonzalez, que deve atrasar um pouco por causa do trânsito, né? Realmente o trânsito está intenso aqui nessa região. Daqui a pouco o Odair Gonzalez também vai fazer parte da nossa bancada, né? Bom, Bolsonaro presidente deu uma declaração que o país deve se acalmar, né? Que ficar mais tranquilo, que ele quer encontrar com o Michel Temer para ver essa questão da Previdência e tal. E o Boulos gravou um vídeo, na minha opinião, desastroso ontem, né? Onde ele diz que quem está certo tem que sair nas ruas terça-feira. Ninguém está certo. Quem votou no Álvaro Dias está certo. Quem votou no candidato novo está certo. Quem votou no Jair Bolsonaro está certo. Quem votou no Haddad está certo, cada um com as suas convicções, né? Também não pode chegar o cara do PT e falar quem não votou no PT está errado. Não, sim, teve uma excelente votação, mas não ganhou. Quem votou no Novo está errado? Não tinha tempo de televisão, né? Não deu para se mostrar. O Álvaro Dias é um candidato que saiu com 90% de aprovação no estado dele, mas a candidatura não... O Alckmin, para alguns, o melhor, mas teve uma votação pífia. A Marina Silva sumiu, só ficou nas redes sociais, teve uma votação pífia para o status dela, para a grandeza e tal. Enfim, Ciro Gomes, um pouco bem votado, né? Teve aquele ranço com o PT, que achou que o Lula deveria ter colocado ele, não Haddad, porque era uma união das esquerdas, tal. Mas enfim, é isso aí, eleições são isso aqui. Em São Paulo, Márcio França bem votado e o Dória, né? Se sagrou o nosso governador. O Dória que foi bem votado na Baixada Santista, né? Também foi bem votado na Baixada Santista. Não pode virar as costas para cá, para Santos, né? Porque o prefeito era do partido, apoiou outro. Eleição nós temos que, né? Ganhou, agora é governador de todos nós. Teve muita gente de Santos que votou no Dória, muita votação, né? Teve muita gente de São Vicente que votou no Dória também, né? Então, enfim, o Dória vai governar para todos, né? Para todos. Espero que o Dória, que é uma pessoa vaidosa, um cara inteligente, faça uma boa gestão, e o Bolsonaro também. Embora o Bolsonaro vai pegar o Brasil com muitos problemas, né? Problemas de estrutura, de educação, violência, problemas da área de saúde, né? E a gente vai ter que ter paciência, mas o que o Boulos falou ontem, eu acho que mesmo para um cara que é de esquerda foi ridículo, né? Sai na rua terça-feira, o cara tá num pós-operatório, nem se recuperou, nem assinou. O presidente é o Michel Temer, já vai sair na rua para quê, né? Então, realmente, tem coisas que não dão. Mesmo quem é esquerda, mesmo que tenha uma visão de esquerda, que é uma visão muito importante para o país, eu acho que não pode concordar com isso. Você concorda, Luciano? Concordo em gênero, número e grau contigo, Filete. Boa tarde para você, para o teu telespectador. É sempre um prazer estar aqui no Ação e Reação, falando de coisas de um modo geral, mas também focando aí um pouco na pessoa com deficiência. Não, vamos falar disso também, vamos falar claro. sobre isso. Mas eu concordo com você, já que o primeiro tema é a eleição, né? Eu não votei no Bolsonaro, não votei no Dória, né? Aliás, eu lamento profundamente que o Estado de São Paulo eleja o PSDB por mais 4 anos para governar nosso Estado. Os caras vão se tornar daqui a pouco um império no Estado de São Paulo, nunca sai de lá. Mas esse PSDB agora do Dória, não, é um PSDB meio light, porque esse PSDB do Dória continua com Dória, com Covas e tal, mas sai Alckmin, sai do esquadro, sai o Paulo Barbosa. É um PSDB quebrado, né? É um PSDB quebrado. Eles saíram bem quebrados. Vamos ver se... Não é aquele PSDB de raiz, é um PSDB quebrado, consertar. né? Infelizmente... de qualquer forma, ganhou novamente o PSDB no estado de São Paulo. A gente vê durante 4 anos, né, nesse período pós-eleição até a próxima, todo o Estado, o funcionalismo público, a educação do Estado de São Paulo é um caos total, né? O ensino médio do Estado de São Paulo. E aí, falando um pouco da pessoa com deficiência... Mas, Luciano, ganha. Veja bem, quem ganha a eleição para Estado? Tudo bem que o Márcio França também foi rotulado de esquerda, mas será que o Dória, com toda a grandeza do PSDB, que era a terceira maior bancada, passou para ser a nona, que o partido vai ter que se reinventar?
Ontem eu ouvi o Fábio Ferraz falou que o partido tem que reinventar. Hoje, não é o Filete que está falando, hoje na rádio 102.1, na rádio Litoral, viu o Rogério Santos falando que o partido tem que se reinventar. Então não sou eu que estou falando, né? Então o partido tem que se reinventar, senão acaba. Mas o que acontece? Será que o Dória não é acima do partido? Por exemplo, o marketing do Dória, a pessoa do Dória, ele não passou... Será que quando a pessoa votou no Dória, a pessoa não pensou realmente assim? Não estou... Pô, o PSDB está 20 anos aqui no governo e tal. Ah, mas o Dória é diferente, ele é empresário, ele tem uma visão globalizada e tal. Será que o cara que não votou no Dória não esqueceu um pouco o partido? Bom, agora se fosse o Geraldo, pudesse ser reeleito, se fosse, vamos por um tucano assim de raiz, o Serra, tudo bem. Mas será que o pessoal não esqueceu um pouco o partido e votou no candidato? Bom, se isso aconteceu, a gente já começa a lamentar. Porque então, por que partido? Se a pessoa está acima do partido... já começou a complicar. Aliás, eu sou sempre a favor que o Brasil precisa urgentíssimo de uma reforma política no país, fato. Acabar com esse negócio de essa perpetuação, né? Principalmente dos deputados, senadores, enfim, o legislativo de modo geral, essa perpetuação, porque as pessoas ficam lá 30 anos, 28 anos, 50 anos, nunca sai. E o executivo de 4 em 4, no máximo de 8 em 8, sai. Quando entram e assumem, seja no poder executivo do município, do estado ou do país, o poder executivo fica na mão de um clã que se formou durante décadas, né? Que são os candidatos e os partidos, os caciques que lá estão e que mandam em tudo. Já chegam com a listinha pro atual eleito, né? É isso aqui que a gente vai... Senão tu não vai conseguir maioria no Congresso, não vai conseguir maioria na Câmara, não vai conseguir... E aí o cara ou faz os conchavos ou não governa. Ô, Luciano, né? mas mesmo não sendo seu candidato, e não foi candidato de muitos, mas o Jair Bolsonaro deu um exemplo nisso, né? Não pegando verba partidária, ou seja, ele conseguiu, de uma certa maneira, tirar um paradigma dessas verbas partidárias que só vai para candidato gigante, por exemplo, você sai deputado federal aí para um partido grande, você sai, trabalhar, a Mara Gabrilli é nossa senadora, então, você sai para deputado aí, Luciano Marques, não vem dinheiro para você, tu sabe que não vai vir dinheiro, vai vir a verdade é essa, vai vir para quem? Pro Baleia Rossi, vamos para o MDB, vai vir pro Baleia Rossi, vai vir para os candidatos que já são fortes, você sabe disso que é assim, se eu sair deputado, não vai vir verba para mim, a não ser que eu seja a bola da vez, tal. Se não for a bola da vez, não tiver feito descoberta a cura do câncer no cão, não for a bola da vez, tudo bem, o veterinário conhecido lá, tal, ele se vira lá com recurso próprio. Então essa verba partidária não é dividida igualitariamente para todos os candidatos. Então eu acho que nesse ponto, mesmo sendo muitas pessoas achando que é radical, o Bolsonaro deu exemplo, não pegou essa verba. Bom, há controvérsias, né? Tem gente que diz que pegou, que todo partido recebe seu dinheiro, não sei qual é o valor. O Novo não pegou, né? O Novo não pegou. Mas também tinha muito. Sim, mas ele tinha muito com o dinheiro que ele arrecadou, sim, né? Entendeu? Sim. Então, assim, de novo, né? Toda a tua fala, o Filete, me remete de novo à questão da reforma. Sim. Né? A reforma política no país, porque hoje estamos vivendo um continuismo que não é saudável para a sociedade de um modo geral. Bom, mas a questão do Bolsonaro, se ele deu um bom exemplo na questão de o partido não pegou dinheiro, não aceitou dinheiro, enfim... Não, tu falou de verba partidária, verba partidária, quer dizer, uma coisa que está dando até um exemplo, claro, né? Claro. Mas, por outro lado, deu outros péssimos exemplos, né? Então, assim, se a gente for pensar nisso, né, que a vida do candidato, ela é a vida como um todo, né? Por exemplo, Márcio França também falou que o Lula ia ser o melhor presidente do Brasil, né? Até num curto espaço, nos 4 primeiros anos, ele foi muito bem, pegou a crise, pegou a onda mundial, mas depois também de uma certa maneira, houve muita corrupção no governo, né? Mas assim, a gente tem que viver de exemplos. Também ele falou muitas vezes uma coisa há 20 anos atrás e aquela coisa os caras põem na frente também, né? Concorda? Bom, eu concordo. Ele falou, por exemplo, ele não falou que ele é contra os homossexuais. Ele falou que não quer os kits gays nas escolas, tal. Ontem mesmo ele fez um pronunciamento e falou, eu acho que homossexual é normal, a pessoa pode ser homossexual, mas não pode a gente querer generalizar isso, pôr como bandeira, tal. Então assim, aí ele falou, eu falei mesmo e errei, porque eu estava no calor da emoção, falei besteira, né? Assim como o Boulos falou ontem que tem que sair na rua terça-feira, o homem nem assumiu quem que é o Boulos para falar que nós temos que sair, os que estão do lado certo, mas que lado é certo? O lado certo é o dele?
sei lá. Cada um tem a sua Tá lá verdade. do certo, cada um votou na sua verdade. Quem votou no Álvaro Dias achou que era o certo. E quem votou em qualquer outro candidato tem a sua verdade. A gente tem que... Isso é democracia. Sim, mas aliás, você votou no seu candidato, mas você não pode dizer assim, ó, eu votei no Márcio França, beleza. Mas não quer dizer que o Dória seja errado, nós temos que ver o que ele vai fazer, né? Não se trata de certo ou errado, se trata mas de opinião. Foi o Boulos, né? Não, o Boulos. Então, assim, primeiro que é um tolo, né? Parece um tolos, em vez de bolos, é um tolos, porque acabou a eleição, o cara vai pra rua para conclamar contra um governo que nem assumiu, né? Vamos combinar que já está é demais também. É isso que me preocupa, essa onda de ódio que se implantou no país, seja do PT, ou do PSL, ou de qualquer outro P que você quiser, né? A gente percebeu, principalmente por conta dessa polarização aí, antigamente era PT e PSDB, hoje, inclusive, andam meio de mãozinha dada, né, contra o PSL do Bolsonaro, mas se instalou um ódio gigantesco que famílias brigam, amigos brigam, quanta gente foi deletada e familiares que brigaram por conta dessa coisa. Então, assim, me preocupa quando um líder que acabou de disputar um pleito para a presidência da República vai no dia seguinte, pós-eleição, ou 2 dias depois, vai a público e lança um vídeo daquele que, como você bem falou, é assim, muito infeliz, muito infeliz. E é um cara, né, inteligente, carismático, fala bem. Queimou, né, o filme dele, né? Queimou inteligente, não estamos pichando o candidato, ele é um cara inteligente, não, claro fala que bem, sim. Articulado, né? Mas ele fez um vídeo que não é nem momento. Não é, né? o momento, não é o momento. Acho que a gente fala, olha, as esquerdas vão ficar apoiando, mas vão ficar vigilantes. Tem gente, seria mais bonito. Nós vamos apoiar e vamos ficar vigilantes no que tiver errado. Tem gente que votou em outros candidatos que não mesmo o Haddad, né? Que fala, não, vamos ficar de olho e tal, não sei o quê. Eu acho que, bom, isso é obrigação do cidadão, né? Vamos combinar. Se você votou e depois vira as costas e tá tudo bem, não. Quem votou, inclusive, no Bolsonaro, também tem que ficar de olho, óbvio. Isso é papel de qualquer cidadão e eleitor desse país, senão é por isso que está essa bagunça, porque a gente não fica de olho durante 4 anos, seja no pleito municipal ou nos cargos para Estado e o governo federal, e vota e depois fica 4 anos, ninguém assiste uma TV da Câmara Municipal, uma TV do Congresso, né, para poder acompanhar quais são as posturas dos candidatos que você votou. O próprio Alckmin, entendeu? Que foi reeleito com primeiro turno, né? Primeiro turno foi reeleito, e você vê que no estado de São Paulo ele perdeu. Ou seja, ele foi reeleito, a maioria da população referendou o Alckmin para o 4º mandato dele, né? 4º. Sim. E como você falou, os problemas que teve o partido, você já falou no começo, referendou para o 4º mandato. E a população do mesmo estado que o referendou para o 4º mandato não foi o primeiro lugar no estado. Ou seja, ele teria que, pela lógica, ele teria que ser o primeiro lugar no estado, e não foi. Então, acontece. Mas tá desgastado, né? Eu acho que sim. E aí a figura dele, do Serra, enfim, depois de 28, sei lá, já quase 30 anos de governo do estado de São Paulo, passa por um desgaste, assim, por conta de tudo isso. O estado mais rico do país sofre com doença na saúde, com doença na educação, né? A nossa educação está estagnada, está totalmente sucateada. Hoje a gente vê crianças saindo do ensino médio, do ensino fundamental aqui da cidade de Santos, só para fazer um comparativo, tirando como base a educação infantil, que é de responsabilidade do município. As crianças vão para o ensino médio e as mães, principalmente no caso de pessoas com deficiência, querem voltar para o ensino fundamental, porque no ensino médio não tem estrutura de acessibilidade nem física, nem atitudinal, nem universal. Então a gente percebe por aí que estamos totalmente falidos. Nós vamos falar daqui a pouco o que o Estado tem que melhorar com a pessoa com deficiência, o Estado, a nação e tal. Chegou o Dário Gonzalez aqui, secretário de Turismo de Santos, ex-vereador, né, pessoa muito conhecida, né? E lembrando que o programa passa aqui também, assim como o Luciano, o programa passa às 1h15, né? Às 23 horas reprise, né? E depois 1h da manhã depois do jogo, lá você vai lá ver a reprise 1h da manhã. Tem muita gente que vê o programa das 11 horas, que tem uma audiência grande. Mas lembrando que nós estamos transmitindo pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra e também pelo www.tvcomsantos.com. Agora, às 23 horas e à 1h da manhã. Para quem quiser fazer perguntas para o Luciano Marques, já foi vereador, pessoa aí que conhece muito a nossa sociedade e tal, tá aí, ó. 13.997.11.5545. Se quiser conversar com o Dário Gonzalez também, passa o zap 13 para quem é fora da Baixada Santista e tal. Se preferir ligar para Amanda, para o Reale, para Vitória, para Thaís, para Gisele, para Dona Joana, tá aí, 13 28 38 4677. Bom, vamos apresentar o Dário Gonzalez. Teve um problema no trânsito aqui, o trânsito está puxado hoje em Santos, já falamos, né? Batemos um papão aqui com o Luciano Marques. Ô, Dário Gonzalez, prazer ter você novamente no programa. Bom, obrigado, direto, boa tarde, é uma satisfação estar aqui, o Luciano também.
E confesso que hoje o trânsito não foi culpado, não. O culpado fui eu mesmo. Tá certo. Hoje não foi culpado, não. O culpado fui eu mesmo. Né? Tá certo. Então, peço desculpa. A honestidade é boa, mas acontece também pouco tempo, não tem problema. Coisa, como nós marcamos há muito tempo, e eu confesso que eu tinha esquecido. E aí eu vi o zap de vocês logo cedo, lá, que mandaram às 10h30. Só agora que eu consegui, que eu abri e vi que vocês tinham me confirmado o convite. Secretário, uma das perguntas que todo mundo Mas eu quero cumprimentar o Luciano, viu, Luciano? Desculpa, viu? Quero cumprimentar o Luciano, que é um grande amigo. Sim. Um menino que é muito batalhador pelas causas, principalmente quando se fala em acessibilidade. Tem lutado muito. Entende muito dessa área. Tal. Muito destaque, né? Por pouco tempo, mas foi destacado a atuação dele. E você também, né, Filete? Muito obrigado. Nossa revelação aí, que já é uma certeza na comunicação em Santos. Né? Que isso. Odair, você é a pessoa que, assim, dizem que você é uma das pessoas que mais entende de política, de jogo político da Baixada, né? Não, que você conhece do tabuleiro muito bem, muitas pessoas te procuram para aconselhamento, já vi muitas pessoas que querem ingressar na vereança, que querem te procurar para ter um aconselhamento, tudo. E você às vezes fala, eu acho que você não tem condição. Uma vez o Odair falou uma coisa para mim que é muito importante. Primeira coisa para o cara ser vereador, o cara tem que ser conhecido. Por quê? Se o cara não for conhecido, ele vai gastar muito, né? Ou muita saliva, ou muita... vai ter que fazer muita coisa, né? Se o cara já é conhecido, já é meio caminho andado. Luciano Marques, ele já é conhecido. Tem que ter os recursos, as pessoas certas e tal. Mas ele já é conhecido. Augusto Capô de Casa é conhecido. Odair Gonzalez é conhecido. Guto Brita é conhecido. Aí você pega um cara, às vezes, que faz mais coisas que a gente. Um comerciante, dono de um estabelecimento comercial maravilhoso, tal, que é probo, dá 50 empregos, ele ajuda na igreja, tal, mas ele é desconhecido. Ele é difícil. Ele pode ser até melhor que todos que eu falei aqui, como pessoa, como ser humano, né? Mas, não estou dizendo que seja, mas é difícil para ele. Então, primeiro, tem que gastar a sandália, né? Mas tem que ser conhecido, já ajuda um pouco. É conhecido pro bem, né? Lógico. Se for conhecido pro mal, não adianta, né? Eu não gastei sapato, eu gastei muito pneu. Viu? Muito pneu. E na acessibilidade ruim. Odair, uma pergunta que eu sei que vão fazer aqui, então já vou me antecipar, né? É uma pergunta que todo mundo está respondendo. Então, como é que fica, por exemplo, o Dória assumiu, né? Lógico que ele é governador de todos nós, ele é governador de Santos, São Vicente, de todos nós. Teve votação boa até em Santos, São Vicente, mas não interessa, né? Se eu sou governador, onde que eu tive menos votação, que eu vou fazer também bastante para mostrar que eu sou capacitado para melhorar o meu nível na próxima, na reeleição, se ele pensa em reeleição, tudo. Bom, a gente sabe que o Dória é uma pessoa vaidosa, uma pessoa inteligente, né? E que não vai querer fazer um governo ruim, pode até fazer, mas ele, pelo que eu conheço do Dória, aqui do Santos, quando eu fui diretor, que muitas vezes eu fiquei com ele vendo o jogo, ele é uma pessoa vaidosa, tinha um programa de televisão excelente, muito certinho, ele é um cara vaidoso para trabalhar bem. Não sei se consegue, a gente vai torcer, né? Como todo mundo tem que torcer. Como é que fica a situação do Paulo? Porque, por exemplo, o Suman, o Luciano, ele vai chegar para o governador, nós tínhamos uma guerra, entre aspas, Brasil, Estados Unidos e Alemanha, né? E eu era alemão, tive que defender minha pátria. Eu era PSDB, defendi o Márcio França, eu não tal. Mas como é que chega o Paulo numa interlocução dessa, e que é do partido e apoia o outro? É lógico que não pode ter, a gente sabe que não deve ter, segundo a Constituição, esse ranço e tal, mas sempre fica uma situação difícil, porque nós somos humanos e somos falíveis. Nós somos humanos, né? E somos falíveis. Então todo mundo, ontem o Cassiano esteve explicando isso, eu escutei a rádio hoje, como é que vai ficar a situação, e não sei o quê, porque a verba para o hospital tal, que o parto sai muito caro, se o Dória vai continuar dando essa verba. Como é que você acha que fica a situação ou você acha que tudo se resolve? Bom, você já dissertou bastante coisa aí. Não, né? mas a posição é sua. Então, eu fiz uma análise, voltando à primeira sua análise lá de que eu falei de ser conhecido e tal, né? As eleições deste ano, elas mostraram que já são e serão cada vez mais diferentes a cada momento, né? Hoje, por exemplo, o momento agora é rede social, né? Digital. Então, hoje a eleição é digital, é rede social, né? Tem pessoas que não conhecem. Eu vou dar um exemplo, eu lancei uma menina da Zona Noroeste, candidata a deputada federal. Ela sem chance. Na verdade, precisava que o partido... Você tem que lançar 30% de mulheres, não tinha candidatos, mulher, né? E você tinha mais homens para lançar na chapa. E é proporcional. Então, para lançar 6 deputados homens, candidatos homens, eu arrumei 3 mulheres aqui da região. É um pequeno exemplo. Essa menina
não tem nenhuma expressão. Mas eu falei, você vai trabalhar, porque você vai receber verba pública e tal, e você tem que trabalhar, mostrar que está trabalhando, se tiver voto ou não. E a menina saiu andando, né? Mas ela não era conhecida, como você falou, né? Mas a rede social, eu falei, eu me reuni um dia com o pessoal do partido e falei, essa menina não vai ter 30 votos. Porque ela não tem expressão, não tem nada, sabe? Mas ela foi para a rede social, ela pegou voto. Numa eleição antiga, daquela do teu tempo, não nada, tinha voto. Tinha voto. Do nada, essa menina arrumou 800 votos. Assim, do nada, só na rede social, pessoas que ela nunca viu, né? Porque ela não é profissional disso. Você pega um profissional de rede social que cercado de experts, né? Se ela tivesse 10 caras trabalhando para ela... O vereador Kenny é um grande exemplo, que agora é deputado, né? Saiu a votação dele, naquele modelo antigo do meu tempo, ele tinha 1.700 votos, teve 1.500 votos, teve 1.800 votos. Ah, ele já foi candidato há muito tempo, Kenny? Foi. 3 candidaturas antes de entrar. Ah, então ele tinha pouco... Quando ele entrou com... Chegou a 2.000 votos, quando ele entrou. Primeira vez. Foi a primeira vez que ele entrou, não que ele competiu. Quando ele entrou com menos de 2.000 votos, né? Veio, se aperfeiçoou na rede social, se cercou de profissionais de muito gabarito, competência, criou uma rede de informação, foi para 25.000 votos, e agora 110, sei lá, 113 para deputado. Então, o momento é outro. Você vê, o Alckmin, para presidente, ele fez um arco de alianças com partidos de centro, até com partidos que não tem nada a ver com o PSDB, ou outros que possam ter até alguma coisa a ver. Fez um grande bloco que lhe dava 40 e tantos % do horário eleitoral, né? E a votação foi pífia. Quem ganhou? Bolsonaro com 8 segundos de televisão. Ou seja, a televisão também não tem mais influência. É a rede social. Mudou o perfil do eleitorado, mudou o perfil da comunicação. O pessoal quer o novo, não estou falando do Partido Novo, mas também foi o Partido Novo, também ganhou em algumas cadeiras, em função de ser novo mesmo, assim, né? Então, hoje, a população, o Filete, o pessoal hoje está muito, assim, primeiro, não acredita mais em ninguém, está muito descrente, mas quer alguém novo, quer uma política nova, quer um discurso novo, está cansado da mesmice, está cansado. Eu, por exemplo, tenho chance nenhuma de nada. Vou fazer o quê? Com aquela minha conversa mole, vou andar para lá e para cá, abraçando um, abraçando outro. A rede social, enquanto eu abraço 10, a rede social te leva para 2.000, 5.000. Né? Então a comunicação hoje só se você é outra. Tivesse gente agora você capacitada, precisa ter, você precisa ter. Lógico, é indispensável andar, é indispensável conversar, é indispensável reuniões, tudo é indispensável, né? Mas a rede social hoje tem uma força tamanha que a gente não consegue mensurar. Você vai fazer uma reunião né? do sindicato, vai ter 50, 100 pessoas. O cara numa rede social... Você atinge 5 mil... Tu mede veterinário, tu pega um cachorro então no as coisas canal, mudam, as coisas mudam, né, Luciano? As Com coisas certeza. mudaram muito, né? Então, não que não seja importante, eu continuo recomendando que se faça reuniões quando me é possível falar, eu recomendo. Mas e esse pessoal pode, numa rede social deles própria, estar divulgando o teu nome e as coisas vão crescendo. Mas a rede social é muito importante, né? Então eu penso que é isso. Agora, o momento que nós vivemos aí, que você está falando, como é que fica o Paulo, como é que fica essas coisas, né? É, o que todo mundo está falando, eu né? penso Não é assim, que eu estou ditando nada, né? eu sei. Mas primeiro, a seleção do governador não teve perdedor. Não teve perdedor. O Dória foi o vencedor e vai virar, e é governador, né? Será governador. E o Márcio, ele ganhou a eleição também. O Márcio ganhou a eleição. Ele saiu de 100 mil votos para... Saiu de 120 mil votos para... O Márcio, quando ele saiu, ele tinha 3% de intenção de voto. Estava no mandato novo, assumiu como, né, na renúncia do Alckmin. E ele trabalhou bastante, e chegou quase a empatar, chegou até a empatar tecnicamente nas pesquisas e teve uma votação. E empataram tecnicamente também no resultado final. O Márcio hoje é um nome consolidado, no estado de São Paulo. Ele era um deputado com 120 mil votos, hoje ele é um homem que amanhã ele pode se habilitar a ser prefeito de São Paulo, como foi Mário Covas, e tenho certeza que terá chance de muito sucesso. Senador da República. Exatamente. Então o Márcio ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição. Agora, esse episódio de apoia A, B ou C, a gente não sabe o que acontece nos bastidores, né? Não sabe o que acontece, né? A gente não sabe as mágoas que acontecem. Por exemplo, o PSDB, a meu ver, ele fugiu muito das suas características originais, né?
que é o PSDB? Quem sabe que é o PSDB, né? Eu acompanhei a criação do PSDB. O PSDB é uma costela do PMDB à esquerda do PMDB, bem à esquerda do PMDB. Quem é fundador do PSDB? É José Serra, Montoro, Mário Covas, Aloysio Nunes, outros tantos que eu posso não estar lembrando nesse momento, né? Todos que eram companheiros de quê? Companheiros que naquela época do golpe, da revolução, lá o nome que se dê, estavam todos lutando na mesma clandestinidade, né? Defendendo contra a ditadura, porque era legítimo mesmo, todo mundo era contra a ditadura, né? E eles estavam no mesmo movimento, onde estava o Zé Dirceu, onde estava o Genuíno, então todo mundo bem à esquerda. E esse era o perfil do PSDB. Mas o que aconteceu ao longo do tempo e os governos sucessivos que foi ganhando no estado de São Paulo, houve uma certa descaracterização da questão ideológica do PSDB. É real isso. Do socialismo. Por exemplo, o meu amigo Paulo Gomes Barbosa foi PSDB. O que é que ele tem de PSDB? Pela origem? Nada. Meu amigo Paulo Gomes Barbosa, falecido, meu irmão, né? Ele era da Arena, foi prefeito nomeado como eu, fui também do governo dele, né? Não tinha nada a ver com o PSDB. Nada. Então, começou o PSDB a crescer por um lado que não é o mesmo. Ou alguém acha que o Dória pegou em arma, ou alguém acha que o Dória é contra a Revolução, ou alguém acha que o Dória é um homem de esquerda. Nunca. Nunca. O PSDB é um partido de esquerda? É. O Dória é um partido de direita? É. Ele está lá. Por que ele está lá? Alguém o colocou lá. Quem o colocou lá? Quem colocou? Foi o Alckmin que colocou. Ele está lá por causa da grife do PSDB, ele do foi Alckmin, lá, né? então, foi lá pelo Alckmin, nas mãos do Alckmin, que confiava nele, não é isso? Como uma pessoa achava, apostou nele que seria um bom nome para disputar a prefeitura. Foi, porque ganhou a eleição, ganhou, foi uma aposta vencedora. E acho que deveria ter algum acordo e apoiá-lo, ele sair para presidente, o Alckmin presidente, e ele apoiá-lo para prefeito do estado. Era, acho que talvez, essa conversa, né? E o que aconteceu no curso? É que o Dória, como é um homem de marketing, voltamos a falar de rede social e marketing, ele começou a se viabilizar nacionalmente, porque ele começou a criar fatos quando ele começou a fazer viagens internacionais, como prefeito de São Paulo. Parecia um estadista. Ele era um verdadeiro, parecia o presidente da República, e não era, ele era o prefeito de São Paulo. Mas passava aquela imagem de grande estadista, e começou a se credenciar como pré-candidato do PSDB, embora ele negasse, a presidente da República. Ali criou um estresse, né? Criou um estresse, é inegável que criou. Então, quando o Alckmin, dentro do seu projeto político, renunciou para ir à presidência, ele concordou, lógico, né? Mas ele praticamente impôs o nome dele como o futuro candidato a governador pelo PSDB. E eu penso que o acordo não era isso, o acordo era apoiar o Márcio França no projeto político que envolvia, talvez, o PSB, numa aliança nacional apoiando o Alckmin. Era isso a conversa. Era o que me parecia. Então, aqueles que de fato apoiaram, continuaram na campanha dentro de um projeto original, né, não estavam dentro da conversa pré-estabelecida. E o Dória, quando ele viu a chance de ser governador, ele deve ter mudado o discurso e falou, não, o candidato sou eu, porque eu tenho chance e tal, e ganhou, e provou que ganhou. Sim. Então ficou uma divisão no partido, né? Que ele só perdeu com isso. Aliás, o PSDB, com todo o respeito que a gente tem, né, as pessoas e ao ficou partido, uma divisão, né? Os que queriam que ele uma divisão. E é natural, perdeu um espaço, né? Hoje fez menos deputados do que tinha, fez menos governo do que tinha. E o Dória acabou sendo o grande vencedor, né, dessa eleição na questão partidária. E é reconhecido isso por todos. Eu vi a declaração do Pedro Tobias, que é o presidente estadual, falando, olha, ele agora conquistou um espaço, o espaço é dele, vejo o Cristiano, uma pessoa correta, falando, o espaço é dele. Agora, então, ele praticamente vai, não sei se vai mandar, porque ali é uma democracia, o pessoal faz política, não é com autoridade, faz política com discussão. Mas ele passou a ser um cara Mas muito ele importante passou um no partido, cara né? a ser mais respeitado e com mais cacife dentro do partido, né? Isso é natural. Até porque ele hoje governa, ele vai governar o estado mais importante da federação, né? E isso lhe dá um cacife nacional que é Inegável. Inegável, né? Então, penso que esse é o quadro da eleição, né? Agora, o Paulo seguiu um caminho que
junto com o Alckmin, que o Paulo é muito fiel ao Alckmin, o governo foi fiel ao Alckmin. O Alckmin foi uma pessoa que ajudou muito a cidade de Santos, é inegável que ajudou muito a cidade de Santos, pelo carinho que ele tem à cidade, pelo carinho que ele tem ao Paulo, pelo carinho que ele tem ao Santos Futebol Clube, por tudo que ele sempre demonstrou nas vezes que aqui esteve e dedicou muito do seu tempo do governo ajudando a cidade de Santos, com dinheiro, com projetos, com execução de obras, enfim, com muitas coisas. E a cidade, de uma certa forma, não soube entender essa mensagem e ele acabou, não a cidade, né, de certa forma, o país como um todo, nessa vontade de mudança, nessa necessidade de mudar, acabou polarizando. A eleição para presidente foi uma polarização, né? O sim e o não, contra o PT, a direita e a esquerda, o sim e o não, o bom e o mal. Foi uma coisa meia doida. Tanto que não via mais debate, você não via mais discussão de ideias. Você via fake news não teve debate, na de realidade, ambos os lados, um falando mal do outro para cá, outro para lá. E a gente viu uma eleição, eu nunca vi, olha, eu tenho 71 anos, né? Eu nunca vi uma eleição tão assim, polarizada entre o sim e o não. Parecia que não existiam outros candidatos. Né? Então ficou muito entre os dois, né? E eu percebia uma certa angústia também de ambos os lados. Uma angústia mesmo. Você vê que quando foi anunciada a vitória do Bolsonaro, as pessoas foram para a rua, parecia final de Copa do Mundo. Parece que extravasar, soltar rojão, bomba, aquela coisa. Parece que aquilo estava incomodando, né? Incomodando. Então, foi uma eleição desse jeito, polarizada, por um monte por várias situações de excessos, né, de ambas as partes, né, E agora, quando ele ganhou, parece que veio um discurso mais moderado, não é bem assim, as coisas são diferentes, porque o calor da eleição, no calor do discurso, aí você é atingido por uma inverdade, você fica com raiva e fala uma bobagem a mais, né? Então, essas coisas hoje parece que a poeira está aceitando, está se ajeitando, o pessoal parece que vão ver, é um governo que vamos ver como ele vai conduzir o governo dentro daquilo que ele falou com certeza, mas sem os excessos que foram destacados, né? Bom, nós vamos ter que chamar um intervalo, depois nós vamos falar mais com o Luciano Marcos sobre pessoa com deficiência, sobre a mobilidade urbana, o Daí também vai contribuir aqui, né? Estão chegando várias participações, se você quiser continuar mandando o seu zap para o 13 997 11 5545, 13 para quem é fora de Santos, e também para o 21 38 4677. Estou vendo aqui nos nossos estúdios o Creginaldo, filho do Augusto Capô de Casa, filho de criação, está chegando nos nossos estúdios aí, um abraço para o Creginaldo, né? E vamos ao intervalo, é muito rápido. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça com as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação em Reação hoje, com o Luciano Marques e também com o Odair Gonzalez. Hoje, nessa terça-feira, dia do comerciário e dia do balconista. Parabéns para essas categorias. Temos várias perguntas, participações aqui, né? O Passarinho está mandando um abraço. O Uriel Vilas Boas. A luta começa nesta quarta-feira. Calma, Uriel. Os sindicalistas da Ativa e aposentados se reúnem no Sindaporte às 10 horas da manhã. A pauta Campanha Salarial Nacional dos Aposentados. Como aceitar o direitismo na região? Como aceitar o domínio do tucanato em São Paulo? O Bolsonaro teve verbas de outros partidos também? Não sei. Eu soube que ele ganhou 3.400, que arrecadou 3 milhões, usou em 400 e devolveu 2 milhões para a Santa Casa lá de Juiz de Fora. Os médicos estão agradecendo ele numa live, né? Agora a gente não sabe hoje em dia, né? Mas enfim, tem os médicos lá, a gente não... Tem um monte de fake news, a gente nunca sabe o que a é gente verdade. não sabe, Tá, tem um monte de médico lá, deve ser os médicos de lá, né? Se alguém falaria que não, né? Mas a luta continua nessa quarta-feira. Um abraço, Uriel, né? Ele pergunta aqui, como aceitar o domínio do tucanato em São Paulo? Eu não aceito nunca. Eu só não consigo mudar, porque a democracia manda. Se a maioria votou e elegeu, tá aí. Eu acho vai que ter que aguentar mais 4 anos. Eu acho que infelizmente o Dória, ele é acima do partido. Hoje em dia o Dória é acima do partido. Por exemplo, as pessoas que votaram no Dória, lógico, você é um estudioso, o Dair, o outro, mas quem votou no Dória votou na pessoa. Passou o partido. Quem votou no Bolsonaro? Não conhecia nem o partido dele, votou e votou às vezes 17 em tudo. Agora, o partido dele era conhecido? Não era, que o Bolsonaro é acima do partido. Não deveria ser, como você falou. Mas quem votou no Dória não pensou, PSDB, está 16 anos, votou porque achou ele mais competente. Eu concordo com o Daí, só para que o Márcio França também foi vencedor. Porque ele saiu de 120 mil votos para deputado, que é o que ele teve, para uma quase metade do estado de São Paulo. Então ele se credencia para ser candidato a prefeito de São Paulo, para ser candidato a um monte de coisa, porque ele teve uma votação muito expressiva, né? Eu queria só aproveitar primeiro a presença do professor Odair, né? Já que eu sou um aluno, né? Fui vereador, assim, aproveitando aquela dica já do próprio professor. Eu sou muito conhecido. Aliás, uma ocasião, quando falaram que para disputar para deputado estadual, que eu tinha a pretensão de sair, hoje não tenho mais pretensão política partidária, eleitoral, enfim, só exerço meu papel de cidadão votando, não sendo votado. Mas enfim, aí uma das coisas que o professor acabou de citar aqui é a questão que é verdade mesmo, tem que ser conhecido. E eu estava tentando pleitear uma vaga para disputar para deputado estadual e alguém me questionou, mas você tem que ser conhecido, porque só o voto de uma cidade não elege deputado estadual. Eu falei, eu concordo plenamente. E aí eu brinquei, né? Aí eu dei uma até fui um pouco soberbo, admito, porque naquele momento estavam tentando me humilhar, né? Eu tentava, você não é nada, né, filho? Se toca. Aí eu falei, ok, você vai me desculpar, mas assim,
se você for lá na Barra do Turvo, perguntar para o prefeito, para a comunidade lá sobre fulano de tal, vereador há 30 anos em Santos, ou sobre na época o Papa, que era prefeito, ninguém conhece esses caras, mas conhece o Luciano Marques da cadeira de roda. Sim. Se você for lá em Juquiá, Jacupiranga, Pariquera, Sete Barras, e vai por aí. Ilha Comprida, Canané, Iguape, os caras me conhecem. Se você for lá em Ilha Solteira, divisa com Mato Grosso, me conhece. Porque eu fui presidente da Federação Paulista de Basquetebol e cadeira de roda. Agora, tem que unir o útil ao agradável. Eles me conhecem não como uma bandeira partidária, mas sim como uma bandeira de luta da cidadania da pessoa com deficiência. Mas já ajuda para isso, Mas é o que o Daí sempre fala. Então, assim, você somando isso, que esse conhecimento, e transformando isso de forma a conhecer aquele cara que batalha por um segmento de luta social, no caso da pessoa com deficiência, há uma candidatura defendendo uma bandeira partidária, aí mas aí tem que ter todo o recurso que ele também falou. Porque é importante, mas você começa com... Qual é a cancha que você tem? Eu tenho... mais de 30 anos de estrada no movimento da pessoa com deficiência. E isso me levou, não só nos limites de Santos, mas Baixada Santista, Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Mas eu queria aproveitar a presença do professor e dizer o seguinte, né? Eu, ultimamente, há anos, já faz um bom tempo, eu tenho votado em pessoas. Até para contrariar aquilo que eu disse agora há pouco, né? Sim, que nós estávamos falando sobre isso. Mas eu entendo e também, até para contra-argumentar, ou manter o meu argumento quando eu falei para você e afirmo toda hora, em qualquer discussão que a gente faz de política, a necessidade de uma reforma política nesse país urgente, porque do jeito que está, a coisa ficou meio monótona, né? Salvo eventuais situações como agora essa eleição, que o Odair bem disse, foi atípica, né? Completamente diferente de tudo aquilo que ele já viu, e olha que ele já viu muita coisa, não é verdade? Eu penso assim, os partidos, e aí é uma pergunta para o Odair até, para que ele possa me esclarecer como aluno mesmo, né? Porque eu não sou tão estudioso assim da política, não vivi muito tempo na política partidária, eu faço política outra, né? E acabo usando os partidos e os representantes dos partidos, como vereadores, prefeitos e tal, para garantir o direito da pessoa com deficiência. Então, a pergunta é essa. Odair, já há um tempo eu voto em pessoas, porque eu confio na pessoa, né? Eu confio naquele cidadão pelo histórico dele, porque tive uma aproximação ou pelo movimento, ou por alguma coisa que me aproximou e fez eu confiar naquela pessoa. E eu desconsidero legenda partidária. Tanto que eu voto o cara do PSDB, voto no PSB, porque o cara defende aquela sigla, mas eu votei naquele cara, no nome dele. Foi aquilo que eu falei do Dória agora há pouco, que suplantou, falou do PSDB, suplantou, né? O que eu percebo há anos, e eu queria que o Odair me desmentisse ou me desse um outro caminho de raciocínio. Os partidos, de um modo geral, essa multidão, não sei, 30, não sei quantos, 37, 35, né, 35 partidos hoje espalhados por todo o Brasil, a gente perdeu um pouco, né? Você também falava que o PSDB perdeu um pouco a sua característica original lá, dos tucanos, de Montoro, né? Lembro muito do Montoro, né? Naquela costela que saiu do PMDB, Covas e Goldman. Tal. Isso mesmo. Então, Odair, o que eu percebo, claro, com muita humildade do ponto de vista do estudo da política partidária, que os partidos perderam suas essências. O próprio PT. O PT, eu sou do tempo do PT, que o PT fazia militância todo dia, toda hora, com eleição ou sem eleição, né? E num certo momento, depois que atingiram o poder, meio que desprezaram a militância do PT. E por isso nunca mais, pelo menos aqui em Santos, por exemplo, foi isso que aconteceu. O PT nunca mais se levantou, porque perdeu a essência que era os militantes de rua, que iam, que faziam movimentos pacíficos, né? Nada de bater, de matar ninguém e tal. Apenas reivindicando melhoria para aquele bairro, para aquela rua, para aquele segmento, para o professor, para o estudante, enfim. Tinha movimento para lá de sobra. Então, por conta dessa descaracterização, e não só do PSDB, mas de todos os partidos, aqueles mais bem de esquerda, aqueles mais ou menos de centro puxando um pouquinho para a esquerda, ou de centro para a direita e depois da direita, eles perderam, na minha opinião. Então, hoje eu não consigo mais, eu acho assim, você pega duas cartas magnas, o estatuto de um partido, do PP, se é que ainda existe para mim direita, esquerda e centro, se é que existe, né? Eu pego lá um estatuto do PP, que é considerado extrema direita, e pego um do PCdoB ou PT, que é extrema esquerda. E posso pegar o PSDB ou PMDB do centro, para não dizer que... Você pega e nas colocações ali, é tudo copia-cola.
É tudo copia Você não cola, consegue copia cola, diferenciar, você não consegue só muda diferenciar lá nada, tá o certo. cabeçalho, partido, o PSL, acabou de ser criado. Igual. O Rede, acabou de ser criado. É copia cola, só muda o nome, o endereço e a mesma diretoria e Parece tal. que é uma empresa Eu que queria faz, saber parece do- que é uma empresa que faz Isso. mesmo. Se você pegar e perguntar para uma pessoa aí, um jovem de 25 anos, que não conheceu essas partes todas, e falar assim, mas que entende de política, fala, qual a diferença do PSDB pro PMDB, pro DEM? O cara não consegue, principalmente se for partido de centro-direita ou centro-esquerda assim, não consegue falar nada. E aí Entendeu? eu queria ouvir do Odair, assim, até para me conduzir por um Luciano. caminho aí, Odair, porque esse é meu raciocínio, não sei se... Olha, primeiro, eu não sou professor de nada, viu? Não sei se ficar um A experiência professor. te faz Aí um sim, aí professor. você tem idade, já É, passou por mas é tanta uma coisa. experiência, não é só Aí te idade. viveu muitas Mas coisas. treinador de futebol é professor, porque você não pode ser professor. É verdade, também nada tem a isso. ver, É né? verdade. Mas diga, querido, Não, é, né? eu tenho essa curiosidade. A gente tem que ver, por exemplo, o histórico, né? De fato, o eleitor, ele tem demonstrado que vota na pessoa. Você vai em vereador, o cara não quer saber de quem você é. Ele é meu amigo, eu voto nele, mas ele não quer saber o partido, não sabe nem o partido. Ele quer votar na pessoa, o eleitor quer votar na pessoa. Tanto é que o eleitor não se conforma com esse sistema proporcional que estava em vigência no país. É verdade. Fala, como é que pode? Eu votei nele, ele teve 3 mil votos, perdeu a eleição, ganhou um cara lá com 1.500. É verdade. E eu perdi uma eleição com 4 mil e tantos votos. verdade. E entrou naquela época, eu lembro, o Carabina com 1.200. Né? E o povo, mas é o jogo, tá certo, ninguém pode se queixar. Tem que mudar o jogo, É a regra mas- do jogo. Né? Então, de fato, as pessoas votam, né? Votam na pessoa. Né? Alguém votou no PSL? Quem é PSL? Ninguém Sim, sabe que eu o que é falei isso. agora. Né? Ninguém votou no PSL, esse votaram no Bolsonaro. E esse outra chegava coisa, aí? votaram em patentes, porque hoje Isso. a gente está num nível Segurança. de insegurança tão forte, que o bandido virou mocinho, mocinho virou bandido, né? Pelas tolerâncias excessivas que houveram ao longo desse tempo todo. Então o povo não aguenta mais isso. O povo não aguenta mais. Então votou em quem? No capitão fulano de tal, no tenente fulano de tal, no major, que o comandante do corpo de bombeiro nunca saiu em lugar nenhum lá em Santa Catarina, virou governador. O juiz de direito que condenou um monte de gente virou governador no Rio de Janeiro, nunca foi candidato a nada, né? Então, elegeram tantas patentes, né? Por quê? Porque estavam com aquele discurso da segurança e ligado ao Bolsonaro. O Dória não falou, eu sou Bolsonaro, é Bolsodória, não foi isso? Colou nele, por quê? Porque sabe que o povo estava votando no Bolsonaro. O que tem que ver PSDB com o PSL? Não tem nada. Absolutamente. Agora, se você vê o histórico dos partidos, como é que nasceu esse negócio, né? Quando você tinha, no tempo do golpe, para a impressão, para dizer que tinha uma democracia, porque de fato se votava para ver, exceto com cidades em cidades que era área de segurança nacional, você votava em prefeito, você votava em vereador, você votava em deputados. O que não votava? Em prefeitos da área de segurança nacional, não se votava em governador e não se votava em presidente. Né? Então foram criados 2 partidos, né? o MDB e a Arena. Pronto. Esses eram os partidos que vigoravam na época da Revolução, na época do golpe, lá, a Revolução do Ocidente, que vigorou por durante 21 anos, se eu não me engano, de 64 a 85. Eram esses. Esse MDB virou PMDB e a Arena virou PDS. Com a abertura política, né, porque quando foi feita a Revolução, extinguiu todos os partidos políticos, que como hoje, tinha partido de todo tipo. Com a abertura, aí ficaram só os 2. E aí, era muito pouco partido para tantos caciques. Né? Com certeza. Com certeza, né? Começou a incomodar, Então, né? o PDS, que depois virou PP, que criou uma ala que virou PL, que criou uma outra ala que virou PFL, que agora virou PSD, vai ver, tudo no mesmo balaio. Não é isso? O PL virou PR, que absorveu o PRONA e o PGT, né? E o PMDB, que criou depois do PMDB, saiu o PSDB, o PCdoB, né? O PCB, o PPS, que era PCB, virou PPS, tudo que era da área do PMDB, que era da esquerda, que era do contrário da Revolução. E assim foram saindo vários, né? Depois criaram o PSOL, que é uma dissidência da onde? Do próprio PT, que veio da esquerda, depois o PSTU, enfim. Então o que temos
na verdade, não tem, eu não acredito nesse negócio de esquerda e direita. Eu acho que tem bom senso, né? Eu acho que é bom senso. Bom senso. Né? Governar é bom senso. Então, foi esses monte de partidos que foram criados, né? PSL agora, enfim, 35 partidos, né? Você chegou a perguntar para o povo o que ele acha disso, ele acha um absurdo, né? E você falou uma coisa que é verdadeira. Se você pegar o estatuto de cada partido, deve mudar uma vírgula ou outra. O resto é tudo igual. Tudo é social, é tudo a mesma conversa, né? Muda nada. É para brigar cacique. Estou insatisfeito aqui, vou criar aquele partido ali, vou criar ali. O PTB, que era da Ivete Vargas, que era do Getúlio Vargas. De quem vai ser o PTB? Não, o PTB vai ser da Ivete Vargas. Aí veio o Brizola e falou, não é dela, é meu, é dela, é dela. Ele estava no exílio. Aí ele voltou, PTB é meu. Não, é meu, foi para a justiça, agora é o Ivete Vargas. Aí ele pegou, então tá bom, PDT. Aí, vou criar o PDT. Criou o PDT, pronto, acabou, tá lá o PDT. É desse jeito. Então, as dissidências, os egos, o coronelismo de cada partido vai criando outros e outros e outros e outros e outros. Temos 35. Agora, temos uma cláusula de barreira, que já foi esse ano aplicada. Essa cláusula de barreira, o que vai acontecer? O que aconteceu? Somente 21, se eu não me engano, partidos conseguiram atingir as metas estabelecidas por essa cláusula de resultado, cláusula de barreira. Os outros 14 não conseguiram. Ou seja, esses 14 não terão mais verba de fundo partidário, verba para fundo eleitoral, tempo de televisão obrigatório não terá mais, não terá mais comissões, não terá mais nada mais. Então, esses deputados que foram eleitos por esses partidos que não fizeram nada, serão zumbis no Congresso, serão zumbis. Serão zumbis. Porque o partido não tem mais estrutura para nada. O que vai acontecer? Esses partidos vão se aglutinar. Esses 14 vai pegar 3, 2, 5, por exemplo. O Rede não fez o Rede é um que vai. Acabou o Rede. Tem outro que acabou. O PCdoB acabou também. E morreu. Acabou. Então, junta o Rede e o PCdoB, dá a cláusula de barra, atinge, junta os dois, então põe lá o PCdoB com o Rede e cria o Lambra. Agora nós somos o próprio, criou o próprio, que é Rede e o PCdoB vai criar o próprio. Pronto. Junta os dois, é o que vai acontecer. É uma coisa real. Junta, cria mais um. Então, dos 22, dos 21... Dos 14 vai virar 7. Os 14 vai virar 7, não menos. Mais ou menos mas vai virar uns 5 no mínimo. Certo. Então vão ficar 26. Daqui a 4 anos, essa cláusula de barreira, ela aumenta 50% o nível de resultado. Então, esses 20 e pouco vai vir para 15. Entendi. Vai vir para 15. E daqui a 8 anos, ela dobra. Aí vai vai acabar nos 10 partidos. Então, daqui a 8 anos, se não mudar nada, que isso aí é constitucional. Porque essa cláusula de barreira foi criada em 2006 e ela foi julgada incondicional em dezembro de 2006. Alguns partidos tinham, o meu partido era o PL na época, fez 4,6, tinha que fazer 5% do eleitorado. Juntou o PGT, juntou o Prona, fez o PR, que deu 5,6 e tal, e se adequou à cláusula de barreira. Mas outros partidos indignados entraram com a ação pedindo a declaração da inconstitucionalidade da lei, de fato era incondicional, porque era uma lei ordinária que modificava a Constituição, foi declarada inconstitucional, e agora criaram com legitimidade, e hoje é dispositivo constitucional. Então, se não mudar isso, daqui a 8 anos vamos ter 8 partidos, 10 partidos. Bom, é isso. Temos várias participações. Eu não sei se respondeu, Não, respondeu, coisa. claro que respondeu. A gente foi falando tanta coisa. É isso mesmo, respondeu sim, obrigado. O Rick Santos está mandando um abraço para vocês, professor Zap, o Colorido, estivador colorido, mandando um abraço para você, o Dair, o Passarinho, o Gerson de São Vicente. Tem umas perguntas aqui meio cabeludas aqui, né? Pergunta. Bom, uma pergunta para você, dizendo o que poderia mudar aqui da Rosa de São Vicente na questão de mobilidade urbana para os deficientes, né? E também para você, Dair, o Mário Sérgio está bravo hoje. Gostaria de saber o que faz, não faz isso, o que faz o secretário de Turismo em Santos. Porque aqui a gente lê tudo, né? Aqui o cara pode falar bem do PT, pode falar mal do PT, pode falar bem e tal. A Jacirema está falando que o Jair Bolsonaro não poderia ter devolvido o dinheiro para o hospital. Ele teria que voltar o dinheiro para o TSE. Ele não pode pegar a sobra partidária e devolver para o hospital. Ela acha que deveria fazer isso, mas que pela lei atual não pode, que ela trabalhou com essa área, não pode. Ele tem que pegar a verba e devolver para o TSE, segundo ela. Tu vê que aqui, não é porque ele ganhou que os caras não vão criticar. Ela falou que gosta dele, mas que entende que ele não poderia devolver o dinheiro. E nós estamos lendo aqui tudo, entendeu? O Mário Sérgio pergunta,
Gostaria de saber o que o secretário de Turismo faz em Santos. Porque temos Além de participar do programa de televisão. porque tem vários pontos que podem ser turísticos e nada. Centro de Santos, Bacia Macuca e Mercado Municipal. Então você responde primeiro, depois o Odair responde. Até porque minha pergunta é simples, é Rosa, né? O nome da... Rosa. A Rosa de São E Vicente. ela mandou parabéns para você. Obrigado, Rosa. Então, E pro Odair também. respondendo para a Rosa e para que é de São Vicente no caso, mas para todas as Rosas e Joãos e Lucianos de Bertioga, Peruíbe, da nossa região da Baixada, eu diria para você o seguinte, Rosa, o que falta, como é que a gente pode resolver a questão da mobilidade urbana? Primeiro, resolver, para falar sério e ser profundo, para ficar falando bobagem, não vamos falar. Eu não discuto hoje mobilidade urbana com nenhum político, seja ele prefeito ou vereador, se a gente não discutir calçadas, né? Porque a calçada, ela é pública. No entanto, quem paga a nossa calçada é você e eu, né? Além do nosso IPTU que a gente já paga. Então, assim, é um absurdo você pagar duas vezes. Você paga o IPTU, que deveria cuidar das calçadas, e, por outro lado, você faz a sua calçada e você não só constrói a sua calçada, como mantém a sua calçada. Esse é um ponto. E aí, a gente tem o que tem hoje. O que a gente tem hoje? Você pega uma quadra, eu vou citar um exemplo da minha quadra, eu moro no Gonzaga, né, tido como um dos melhores bairros, o bairro nobre da cidade, coisa e tal. Eu moro uma quadra e meia da Ana Costa, que é a Paulista de Santos, ok? Uma avenida maravilhosa, com aquelas palmeiras imperiais. Eu não consigo ir tomar um cafezinho no posto da esquina da minha rua com a Ana Costa sem andar pela calçada. Ou melhor, sem andar pela rua. Eu não consigo ir pela calçada, né? Eu vou pela rua, né? Então, assim, por quê? Porque as calçadas é uma desastre. Eu tenho da minha quadra até a Ana Costa é uma quadra e meia. Nessa uma quadra e meia, cada proprietário de um imóvel constrói a sua calçada. Então você imagina que você já olha assim, é uma colcha de retalhos. Se fosse só pelo mau gosto do colorido das calçadas, que é horroroso, né? Tem a questão assim, eu ponho um pouquinho mais alto que o meu vizinho, que é para a água dele não vir para a minha. E o meu vizinho de cá põe um pouquinho mais alto, que é para não ir para dele. Quando você chega no final da quadra, a calçada já subiu pelo menos 10 centímetros, 15 centímetros, né? Não tem rebaixamento de guia nas faixas de travessia. Então, assim, fora aquele vizinho que no meio do caminho resolveu que não vai fazer nada. Vai ficar com terra, com pedra, com mato, o que tiver. Ele não põe e acabou. E fora as calçadas pequenas que põe árvore, né? Assim, árvore, o cara põe a calçada já mal cabe uma pessoa, aí põe uma árvore. Uma árvore com aquele negócio que não dá pra passar. Recentemente tem uma lei aprovada que diz que as calçadas de 2 metros vão diminuir para 1,5 metro. Houve um grande debate, inclusive aqui no Ação e Reação. Isso. Eu vim aqui denunciar com publicamente com o Guto Brito, o vereador, agora não me lembro o nome dele, Fantin? De Santos agora? De Santos agora, Bruno. O Bruno. Orlandi. E aí, 2 metros vai reduzir para 1,5 metro. Aí ele alega que, inclusive, isso está na norma. A norma realmente diz que os corredores e calçadas têm que ter 1,5 metro para vir uma cadeira e outra cadeira. Passar 2 cadeirantes indo e vindo. Mas aí tem árvore. Só que assim, primeiro se divide, então já não é tão verdade, porque primeiro tem as árvores. Hoje, com 2 metros, antes de começar a vigorar essa lei, com 2 metros a gente não consegue ser respeitado. Né? Porque os caras põem agora eles põem o bar, a calçada e põem um deck na rua. Ocupa o lugar de 2 carros para botar o deck do dono do bar. Eu não sei o que acontece com o poder que os donos de restaurantes têm nessa cidade. Fazer mais um programa para a gente falar isso aqui. Não, com certeza. Então, assim, acabando aí, eu vou... resumindo, desculpa. Então, assim, querida, resumidamente é o seguinte, calçada tem que ser pública. Ela é pública. Quem tem que cuidar dela é o poder público, porque nós pagamos nosso imposto. O dia que as prefeituras tomarem conta das suas calçadas e criar um padrão de calçadas para que ela possa ser uma calçada inteligente, dividindo o que é de pedestre, o que é de mobiliário urbano e o que é de reciclagem, enfim, ou vegetais e tal, aí a gente consegue conversar sobre mobilidade urbana. Desculpa se eu me alonguei. Mas aí tu tem 30 segundos para falar. Odair, perdão. Tu tem 30 segundos falando o que o secretário faz, além de vir no programa de televisão. Eu mando um abraço pro Colorido, grande jogador de tranca esse Colorido, viu? Estivador aí, viu? Também tem o Gilberto aqui da aí, Quintana aqui, tá? O Gilberto tá vendo o programa, tenta mandar um abraço para vocês legal, aqui. obrigado, Só que temos que encerrar aqui. O Odair vai resumir o que faz o secretário. O secretário de Turismo é o secretário que administra a pasta. O que a Secretaria de Turismo faz, né? A Secretaria de Turismo ela divulga a cidade no interior, pelo Brasil, através de ações que a gente promove, participando de feiras, de exposições, levamos a cidade,
temos levado para vários lugares da cidade, mostrar os nossos equipamentos através de folders, palestras, conversas, seminários. Eu mesmo vou estar em Manaus agora, dia 22, 23, levando o nome da cidade, levando o folder da cidade. E tem tido resultado. O resultado é que você pode acompanhar pelo jornal A Tribuna e outros jornais da região e própria televisão, que a ocupação dos hotéis agora tem aumentado em cerca de 25%. Nós temos hotéis agora nesse feriado de novembro que já estão com 100% de ocupação. Isso é algo inédito. A função do Secretaria de Turismo é trazer turista para cá. O Brasil precisa ter um Ministério de Turismo que traga turista para cá. O governador do Rio de Janeiro que entrou falou: quero trazer 8 milhões de turistas para o Rio de Janeiro. Então é isso, é trazer, é vender a cidade claro, para que as pessoas nos visitem. Venham aqui. Vai ter um evento agora no dia 2 de dezembro, vamos chegar aqui em Santos, 40 mil ciclistas que vão ficar lá em frente ao Museu Pelé. Quer dizer, são de São Paulo, que vão conhecer a cidade, que vai vir os parentes antes para ocupar hotéis, né? Que vai ocupar táxi, restaurante e todos os órgãos de serviço, tudo que precisar. Então é essa a função do turismo, trazer divisas para a cidade, né? O turista, quando vem para a cidade, ele gasta dinheiro na cidade. Então o que a gente precisa fazer é isso, é criar uma economia para a cidade, uma economia extra, além daquela produtiva que é através do comércio, serviço e indústria. Vamos chamar o Dário Gonzalez e o nosso Luciano fazer um programa outro dia aqui, que o tempo estourou, tem muita coisa para falar de calçada, rua, fala também da Secretaria de Turismo, né? Mas desejamos uma excelente terça-feira a todos. Continue com Deus e com a nossa assistência e programação. Muito obrigado.